Olá, isso é tudo que você vai precisar saber para as provas trimestrais do primeiro trimestre. As provas serão, cronologicamente, de Física, Linguísticos, Literários, Biologia, Geografia, Matemática, Química, História, Inglês e Filosofia. Mas aqui eu só não vou falar de Inglês e Filosofia, o resto, deixa com o pai. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira prova será a prova de Física. Em estudos linguísticos a gente estudou texto. E agora vamos para estudos literários. E esse é o conteúdo de estudos literários. Agora vamos falar de biologia. E agora vamos falar sobre biologia, que o conteúdo inteiro se baseia em vida e seres vivos. Então nada melhor do que começar falando sobre o que caracteriza um ser vivo. A pergunta o que é vida é uma pergunta que gera muita polêmica e debates entre cientistas até hoje. Mas a definição atual de vida se baseia em 7 características: metabolismo e energia, reprodução e reação, composição química, reprodução, hereditariedade, estrutura celular e evolução. Antigamente acreditavam na ideia do fixismo, que diz que basicamente as espécies não mudam, permanecem fixas. Foi só no século XVIII, quando a ciência reconheceu a transformação das espécies, que começaram a formar teorias evolutivas. Linneu foi o primeiro cara a dividir as espécies, a gente vai falar mais dele mais pra frente, mas ele classificou tudo em 5 categorias: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Ele também disse que tinham 3 reinos: o animal, o vegetal e o mineral. E hoje em dia esses são os agrupamentos taxonômicos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ou simplesmente reficofagem. E o nome científico de cada espécie deve seguir algumas regras. O primeiro nome deve ter a primeira letra maiúscula e deve ser o nome do gênero. O segundo nome deve estar inteiramente minúsculo e o nome da espécie deve estar destacado, seja em itálico ou sublinhado. E caso você já tenha mencionado o nome científico alguma vez no texto, você pode abreviar o primeiro nome para a primeira letra ou o segundo nome para SP, para mencionar novamente a espécie, ou para SPP, quando você quer falar de mais de uma espécie do gênero. Antes disso, é importante notar que evolução não é sinônimo de progresso nem de maior complexidade, e maior complexidade não significa melhor. Evolução é simplesmente a mudança. Agora vamos falar sobre as teorias evolutivas. E falando de teorias evolutivas, temos 4 principais, sendo elas o criacionismo, o fixismo, o lamarckismo e o darwinismo. O criacionismo é a ideia de que tudo e todos foram criados por um agente sobrenatural, normalmente um deus. O fixismo, que nós já falamos anteriormente, é a ideia de que todas as espécies foram criadas exatamente como são hoje e permanecem imutáveis por toda a eternidade. Ou seja, basicamente elas sempre foram assim e nunca vão deixar de ser. O lamarckismo dizia que os seres vivos tiveram múltiplas origens, que eles ganham complexidade ao longo do tempo, da lei do uso e desuso, ou seja, características que eram muito usadas se desenvolviam e as que eram pouco usadas se atrofiavam, e que as características adquiridas através do uso e desuso eram transmitidas aos descendentes do indivíduo. O lamarckismo também falava sobre adaptação ativa, ou seja, os organismos se modificam para se adaptar ao ambiente. E o darwinismo dizia que, primeiramente, a cada geração na natureza morre um grande número de indivíduos sem deixar descendentes, e que os que sobrevivem e deixam descendentes são principalmente aqueles que possuem uma característica vantajosa para as condições ambientais, por conta da chamada seleção natural, e que os seres vivos possuem ancestralidade comum. E, ao contrário do lamarckismo, o darwinismo dizia que características que correspondem a uma maior chance de sobrevivência em determinado ambiente são selecionadas, seleção natural, e tendem a permanecer na população. E agora vamos falar sobre árvores filogenéticas, mas antes você precisa primeiro entender sobre o que é uma espécie. O primeiro cara a falar disso foi Carl von Linné. Carl von Linné. Carl von Linné. Carl von Linné. O primeiro cara a falar disso foi Carl von Linné, ou simplesmente Linneu. Ele basicamente dizia que uma espécie é um grupo de seres vivos com semelhanças físicas. Então basicamente o elefante A é parecido com o elefante B, logo eles são da mesma espécie. Mas o problema com essa definição é que ela não tem pressupostos evolutivos. E aí chega outro cara, Ernst Mayr, e dá a definição de espécie que a gente usa até hoje. Segundo ele, uma espécie são seres vivos que são capazes de cruzar e se reproduzir, em condições naturais, gerando descendentes férteis e estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Um exemplo disso são cães selvagens e cães domésticos.
Eles possuem o mesmo material genético, mas eles são considerados espécies diferentes porque vivem em ambientes diferentes, ou seja, eles não se reproduzem em condições naturais. E outro exemplo disso são os ligres, que são descendentes de leões e tigres. Por mais que ele seja fértil, ele não é considerado uma espécie porque leões e tigres não se cruzam naturalmente. E agora que já somos familiares com o termo espécie, podemos falar sobre a especiação, que é o surgimento de novas espécies. Existem dois tipos de especiação, a especiação alipátrica e a especiação simpátrica. A alipátrica é quando tem isolamento geográfico, ou seja, um grupo é dividido em dois ou mais por conta de uma barreira geográfica ou processos migratórios. Já a simpátrica é sem isolamento geográfico. Vamos exemplificar. Em uma ilha existem três tipos de pássaros. Os pássaros com bico pequeno, os com bico médio e os com bico grande. Eles comem respectivamente frutas pequenas, frutas médias e frutas grandes. Vamos supor que por conta de algum fenômeno as frutas pequenas são extintas. Nesse caso, por conta da seleção natural e dado um certo período de tempo, a ilha passará a ter apenas pássaros com bico médio e com bico grande, porque os com bico pequeno não iriam conseguir comer as frutas médias nem as frutas grandes porque tem um bico pequeno demais. E só ocorre a especiação quando tem isolamento reprodutivo entre dois grupos que costumavam se reproduzir. Existem dois tipos de isolamento reprodutivo, o pré-zigótico e o pós-zigótico. O pré-zigótico não ocorre você sabe, e no pós-zigótico chega a ocorrer, mas ou o descendente morre antes de nascer ou o descendente é infértil, não tendo a capacidade de reproduzir. E agora, finalmente, podemos falar sobre árvores filogenéticas. Árvores filogenéticas são representações gráficas que demonstram a relação evolutiva entre diferentes grupos a partir de um ancestral em comum. Elas mostram as cladogêneses, que são a formação de duas linhagens evolutivas diferentes, e as anagêneses, que é o processo que uma característica surge ou se modifica numa população ao longo do tempo. Elas também mostram as apomorfias, ou aquisições evolutivas, que são as características adquiridas. Ou seja, todos os grupos atuais que se ramificaram após certa apomorfia possuem a característica dela, a não ser que tenha se perdido mais tarde. Ao formar um grupo de espécies de uma árvore filogenética, ele pode ser natural ou artificial. Um grupo natural, chamado de monofilético, seria um que considera um ancestral e todos os seus descendentes, sem exceção. Um exemplo disso seria um grupo formado pelas espécies C, D, E e F, na imagem que está aparecendo aí na tela. Já um grupo artificial seria um que deixa espécies que possuem a mesma origem fora da classificação. Ele pode ser parafilético, isso é, que exclui um ou mais descendentes de um mesmo ancestral, ou polifiléticos, que são espécies que possuem diferentes ancestrais, ou seja, não possuem o ancestral comum mais recente. E aqui vai um exemplo de cada grupo na vida real. Os vertebrados cobrem desde os peixes até as aves, então são um grupo monofilético. Os répteis são desde os quelônios até os crocodilos, portanto são um grupo parafilético. Os animais de sangue quente são os mamíferos e as aves, logo um grupo polifilético. A teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, mas o que é uma célula? Bom, uma célula é uma unidade fundamental, funcional e estrutural básica de todos os seres vivos. As suas células carregam não só estruturas responsáveis por funções vitais, como também suas informações genéticas. E toda célula se origina de uma célula pré-existente. Temos dois tipos de células, as eucariontes e as procariontes. As células procariontes não possuem nem membrana celular nem organelas membranosas, já as células eucariontes possuem tanto membrana celular quanto organelas membranosas. E as células procariontes vieram antes das eucariontes. As procariontes estão aqui há mais ou menos 3 bilhões de anos, enquanto as eucariontes estão aqui há apenas 1,7 bilhões de anos. Mas dentro das células eucariontes temos duas categorias, as animais e as vegetais. As animais possuem centríolos, que são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos, lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular e autofagias, e vacúolos pequenos. Enquanto as vegetais possuem parede celular, cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, e vacúolos grandes. Tá, ok, mas como que a gente categoriza tudo isso? Então, lembra dos agrupamentos taxonômicos? Então, agora eu vou falar dos 5 reinos existentes na natureza, mas antes disso eu vou contar um pouquinho da historinha deles. Nós já vimos que Linneu disse que haviam 3 reinos, o animal, o vegetal e o mineral. Mas um tempo depois chega o Haeckel e propõe ao invés de um reino mineral, o reino protista. Mais tarde o cientista Copeland adiciona o reino Monera à classificação. E, mais recentemente, os cientistas Whittaker e Margulis adicionam o reino Fungi. Então, os 5 reinos que nós temos atualmente são o animal, o vegetal, o protista, o Monera e o Fungi. Mas o que caracteriza cada reino?
Vamos começar falando do reino Monera, que é o único que possui células procariontes. Ele é unicelular, tem parede celular, o peptidolicano, só que mais disso mais pra frente, e a sua nutrição é tanto heterótrofos quanto autótrofos. Agora vamos falar do reino protista, que é subdividido entre algas e protozoários. As algas são eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares, possuem parede celular, a celulose, e são autótrofos. Já os protozoários também são eucariontes, mas são unicelulares, sem parede celular e heterótrofos. O reino fungi é eucarionte, pode ser unicelular ou pluricelular, possui parede celular, a quitina, e é heterótrofo. O reino vegetal é eucarionte, pluricelular, possui parede celular, a celulose, e é autótrofo. E por último, mas não menos importante, o reino animal é eucarionte, pluricelular, não possui parede celular e é heterótrofo. Mas isso não é tudo. Ainda mais recentemente, o cientista Carl Weiss observou que alguns organismos do reino Monera tinham mais proximidade com as células eucariontes do que com as bactérias. Ele as chamou de arqueias e formou os 3 domínios: o bactéria, arqueia e eucária. E se você ainda não acha isso confuso, 2 domínios, que ficam acima de reino nos agrupamentos taxonômicos, fazem parte do reino Monera. Isso não deveria acontecer, mas acontece porque os domínios foram introduzidos à biologia depois dos reinos, então a biologia ainda não corrigiu isso. Faz sentido? Não, mas você tem que aprender por causa do vestibular, então obrigado, sistema escolar. E agora vamos falar do reino Monera. Como já vimos anteriormente, o reino Monera é o único que possui células procariontes. Ele possui bactérias, arqueias e cianobactérias. Além disso, essas bactérias podem ser tanto autótrofas quanto heterótrofas. Existem 2 estratégias de nutrição para as bactérias autótrofas e 3 para as heterótrofas. Para as autótrofas, a primeira é a fotossíntese, que é a obtenção de energia através da luz solar. A segunda é a quimiossíntese, que utiliza compostos inorgânicos como fonte de energia. E para as heterótrofas, a primeira são os parasitas, que podem ser utilizados como fonte de matéria orgânica. A segunda é o mutualismo, que é basicamente amizade com benefícios, ou seja, 2 organismos de espécies diferentes se relacionam e essa relação é benéfica para ambos os lados. E a terceira é o comensalismo, que é quando um dos organismos é beneficiado e o outro não, mas também não é prejudicado. Também existem diversas maneiras de obtenção de energia no reino Monera. Existem bactérias aeróbicas, anaeróbicas obrigatórias e anaeróbicas facultativas. As aeróbicas dependem do oxigênio para sobreviver, como a causadora da tuberculose, que necessita do oxigênio no pulmão. As anaeróbicas não podem entrar em contato com o oxigênio, como a causadora do tétano, no qual o contágio ocorre através de objetos enferrujados, que consumem oxigênio na oxidação. E as anaeróbicas facultativas podem viver com ou sem oxigênio, tanto faz. E para acabar com o reino Monera temos a reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada. Na assexuada ocorre divisão binária, ou seja, o material genético se divide em múltiplas partes e depois regenera para se tornar semelhante ao original. E na sexuada ocorre conjugação, não de verbo, mas sim bacteriana, em que acontece transferência de material genético de uma bactéria doadora a uma receptora, que acaba tornando a receptora em uma nova doadora. E a importância desse reino vem de diversos organismos, como as cianobactérias, que são muito importantes para o ambiente aquático, ou os fitoplânctons, que são os principais produtores de oxigênio e formam a base da cadeia alimentar aquática. E agora vamos falar do reino fungi. No reino fungi, as células são eucariontes e podem ser tanto uni quanto pluricelulares. Além disso, elas são heterótrofas e possuem a quitina como parede celular. Os fungos unicelulares possuem reprodução sexuada por brotamento. Os mais famosos são as leveduras, que fazem a fermentação e por isso são muito usadas na produção de bebidas alcoólicas ou de pães. Já os fungos pluricelulares possuem hifas que se expandem no interior do substrato. Então, quando você tem um pão mofado e corta só a parte que aparenta estar mofada, pode ser que você ainda consuma o micélio que está em seu interior. Eles se reproduzem por reprodução assexuada, pela fragmentação do micélio, pela esporulação, em que a parte de cima da terra do fungo produz esporos que são liberados no ar e formam novos fungos, e pela reprodução sexuada, que é a fusão de micélios. Como exemplo, temos as simbioses, os parasitas, os decompositores, os tóxicos ou micotóxicos e os comestíveis. E só uma curiosidade, o maior organismo do mundo é um fungo nos Estados Unidos com uma área de aproximadamente 9 km², que possui esse tamanho exatamente por conta da expansão de suas hifas debaixo da terra. E agora vamos falar do reino protista. No reino protista, as células são eucariontes e ele é dividido em 2 categorias, as algas e os protozoários. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, apresentam a celulose compondo a parede celular e são autótrofas fotossintetizantes. Já os protozoários são unicelulares, não possuem parede celular, se reproduzem tanto sexuadamente quanto assexuadamente, são heterótrofos e podem ser parasitas ou de vida livre.
Temos diferentes tipos de protozoários, sendo eles os ciliados, que possuem cílios, são de vida livre e possuem vacúolo contrátil. Os risópodes, que são parasitas e de vida livre, possuem vacúolo contrátil e são usados para alimentação através da fagocitose. Os flagelados, que são parasitas e de vida livre, que se locomovem por meios de flagelos. E os protozoários esposoários, que são parasitas e não apresentam estrutura de locomoção. Os protozoários se reproduzem tanto assexuadamente, através da divisão binária ou da divisão múltipla, e sexuadamente, através da conjugação. E as doenças causadas por protozoários são as protozooses. Antes de falarmos das protozooses, tem algumas nomenclaturas que você precisa saber. Os parasitas, que usam recursos do hospedeiro para o próprio benefício. Os hospedeiros, que é quem hospeda o parasita em seu corpo e é prejudicado e pode ser definitivo, que hospeda a forma final, ou intermediário, que hospeda a forma larval ou assexuada do parasita. O vetor é o animal que transmite o parasita, o agente etiológico é o parasita e as medidas profiláticas são as medidas para evitar a transmissão da doença. E agora que você já sabe de tudo isso, vamos começar falando da amebíase. O agente etiológico da amebíase, que é esse nome que está aparecendo aí na tela, é um protozoário risópode, ou seja, tem os pés falsos. A doença é transmitida pela ingestão de águas e alimentos contaminados. Os sintomas são dores fortes na região abdominal e cagar sangue. As medidas profiláticas são o saneamento básico e higiene. E o agente etiológico da malária, que tem esse nome aí que está aparecendo na tela, é um protozoário esposoário. Tem os humanos como hospedeiros intermediários e a fêmea do mosquito prego como hospedeiro definitivo e vetor. Os sintomas são a febre alta de 3 em 3 dias e a anemia. As medidas profiláticas são não deixar água parada, o uso de repelentes para evitar picadas e o tratamento dos doentes. E, para finalizar, o portador da doença de Chagas, que tem esse nome que está aparecendo na tela, é um protozoário flagelado. E tem como transmissão o contato das fezes contaminadas do barbeiro. E tem como transmissão o contato das fezes contaminadas do inseto barbeiro, que é o hospedeiro intermediário, com o local da picada. A transfusão de sangue, o transplante de órgãos e o consumo de caldo de cana ou açaí. Os sintomas são a febre, o crescimento do baço e do fígado e, em casos mais graves, distúrbios no coração, esôfago e intestino. As medidas profiláticas são um investimento em casas mais adequadas, a pasteurização do açaí e da cana-de-açúcar e evitar picadas. E agora vamos falar sobre geografia. E agora vamos falar de geografia. Os conteúdos da prova serão astronomia, cartografia e geologia. Então, sem mais delongas, vamos começar. O movimento de rotação é um movimento no qual a Terra gira em torno dela mesma. Cada volta dura precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. É esse movimento que faz com que nós tenhamos dias e noites no nosso planeta. Mas se pra mim, no Brasil, tá de dia, do outro lado do mundo deve estar de noite, certo? Então, como que a gente controla esses horários? Bom, é para isso que servem os fusos horários. Mas antes de falar deles, você precisa primeiramente saber o que são coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são pontos imaginários no globo e permitem a localização exata de qualquer coisa no planeta Terra. Existem duas medidas que usamos. A latitude, que é a distância de certo ponto até a linha do Equador, podendo ser até 90 graus norte ou sul, e a longitude, que é a distância de certo ponto até o meridiano de Greenwich, podendo ser de 0 a 180 graus oeste e leste. Falando nisso, norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais, e os pontos entre eles, como noroeste ou sudeste, são os chamados pontos colaterais. E agora que você já entende de tudo isso, vamos começar a falar de fuso horário. A primeira informação importante de fuso horário é que a Terra gira de oeste a leste. Isso significa que, dado um certo ponto, tudo que está para leste tem mais horas do que está para oeste. Mas aí já chegamos a um primeiro conflito. Se para leste são mais horas, então se você só continuar indo para leste, as horas sempre vão aumentar? Bem, não. Para melhor padronizar a contagem de horas ao redor do mundo inteiro, foi criada a Linha Internacional de Data. A partir dela, as horas sempre aumentam para leste e, quando chega nela de novo, voltam 24 horas para manter tudo no mesmo dia. Mas aí tem outra pergunta. De quanto em quanto tempo muda a hora? Para essa pergunta que foram criados os fusos horários. É matemática básica, pensa comigo. Se um círculo tem 360 graus e cada dia tem 24 horas, e 360 dividido por 24 dá igual a 15, então a hora muda a cada 15 graus. E não são 15 graus perfeitos, porque por conta de bordas de países temos pequenas variações nas limitações dos fusos horários. Normalmente o ponto de referência dos fusos horários é o meridiano de Greenwich, sendo representado como a hora zero. O Brasil, por exemplo, possui 4 fusos horários.
São Paulo está no fuso horário -3, o que significa que se no meridiano de Greenwich for 3 da tarde, aqui vai ser meio-dia. E o meridiano está localizado exatamente no centro de um fuso horário, ou seja, do meridiano para o próximo fuso horário são 7,5 graus para leste e para oeste. O movimento de translação é um movimento no qual a Terra gira em torno do Sol em uma órbita elíptica. Cada volta demora aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Por ser uma órbita elíptica, temos variações da distância entre a Terra e o Sol. Quando a Terra está se aproximando do Sol, é chamado de perifélio, e quando ela está se afastando, é chamado de afélio. Mas essa não é a maior influência do movimento da translação, não. A maior influência são as estações do ano, ligadas aos solstícios e equinócios. Mas não se afobe, antes de falar deles devemos falar sobre a inclinação do eixo da Terra. O eixo da Terra tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus, e essa inclinação, juntamente com o movimento de translação, é o que forma as diferentes estações do ano. No verão do hemisfério sul, por exemplo, a inclinação da Terra faz com que o Sol seja mais forte no hemisfério sul e menos forte no hemisfério norte. Os solstícios são os dias de transição para verão e para inverno, ou seja, eles são os dias e as noites mais longas do ano. Durante os solstícios, os raios solares incidem perpendicularmente em relação aos trópicos. Os equinócios são os dias de transição para o outono e para a primavera, ou seja, os raios solares incidem perpendicularmente em relação à linha do Equador. O movimento aparente do Sol é um fenômeno observado na Terra onde o Sol parece se mover de leste a oeste ao longo do dia. Esse movimento é causado pela rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Durante o dia, a Terra se move em sua órbita em torno do Sol, fazendo com que o Sol pareça se mover em relação a objetos fixos, como edifícios ou montanhas. Além disso, durante o ano, o Sol parece se mover ao longo da elíptica, ou seja, cada dia ele nasce e se põe em um lugar diferente. E agora vamos para a cartografia. Cartografia é ciência que se preocupa com a elaboração de mapas e sua interpretação, incluindo a análise de informações geográficas e a representação visual de dados geográficos. Existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica. A escala numérica usa fração, sendo o numerador a distância entre dois pontos no mapa e o denominador a distância entre esses mesmos dois pontos, só que no terreno. Um exemplo seria 1 para 10 milhões. Isso significa que para cada 1 centímetro no mapa, isso equivale a 10 milhões de centímetros na vida real, ou 100 quilômetros. A escala gráfica é a mesma coisa, só que utiliza a visualização gráfica. Ou seja, para cada isso aqui de distância no mapa, equivale a 100 quilômetros na vida real. Quanto menor a diferença entre o numerador e o denominador, maior a escala. Só que tem um pequeno problema com o mapa terrestre. Nós vivemos em um globo, uma bola. Sim, eu sei, a Terra não é plana, impressionante. Mas um mapa, ele é 2D, plano. Quando nós tentamos projetar uma esfera em um plano, é impossível não ter uma mínima distorção. E como uma solução para esse problema, temos diferentes projeções de esferas para os mapas. A primeira é a projeção cilíndrica, que mantém os paralelos e meridianos retos e perpendiculares entre si. A segunda é a projeção cônica, em que os paralelos formam semicírculos e os meridianos são radiais. E a terceira é a projeção plana, que o comportamento dos paralelos e meridianos depende do ponto escolhido como centro. Por conta desse problema de planificação, quem confeccionar o mapa deverá escolher qual característica será mantida. A forma desses países, ou um mapa conforme, a distância entre os países, ou um mapa equidistante, ou a área dos países, ou seja, um mapa equivalente. De todas as maneiras de representar o mapa mundi, 3 se destacam: a projeção de Mercator, a projeção de Peters e a projeção de Robinson. A de Mercator foi feita durante a época das navegações, por isso o continente europeu aparece centralizado e ampliado na parte de cima do mapa. Ele é um mapa conforme, ou seja, ele prioriza a forma dos países. A de Peters teve o objetivo de valorizar os países subdesenvolvidos, e prioriza a área dos países, ou seja, é equivalente e por isso distorce a forma e a distância entre eles. E a de Robinson é provavelmente a mais famosa de todas, porque é a mais usada em mapamundis e livros didáticos. Ela não prioriza nenhuma das propriedades, preferindo equilibrar a distorção das três, ou seja, se aproxima mais da realidade. E uma outra maneira de projetar um mapa é convertendo estatísticas e números para um plano, a anamorfose. Veja aí, por exemplo, o Brasil em número de casos de Covid. Em geologia o conteúdo vai ser eras geológicas, estrutura da Terra, placas tectônicas, estruturas geológicas e rochas. Então vamos começar falando sobre as eras geológicas. As eras geológicas são divisões na história da Terra por tempos definidos por mudanças significativas na geologia e na vida.
Essas divisões são baseadas em eventos significantes, como mudanças na composição da atmosfera, formação de cadeias montanhosas, extinções em massa e surgimento de novas espécies. As eras geológicas são subdivididas em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas. Existem quatro eras geológicas: a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. A era pré-cambriana foi de longe a mais longa de todas, durando mais de 4 bilhões de anos. No começo a Terra ainda estava muito quente, por isso a superfície era coberta em magma, que eventualmente se resfriou e se transformou em rochas magmáticas. Um pouco mais para frente temos a formação de cadeias montanhosas e escudos cristalinos, da formação do núcleo da Terra e as primeiras chuvas, levando ao surgimento dos primeiros organismos unicelulares. Pro final dessa época também temos a formação de rochas metamórficas e minerais metálicos. A explosão da vida nos mares dá início à era paleozoica, fazendo com que algas e bactérias passem a liberar oxigênio na atmosfera, e a vida passa a transitar entre a Terra, que era a Pangeia, e o oceano. Nessa época tivemos a formação de rochas, bacias sedimentares e de depósitos de carvão mineral. Porém, uma extinção em massa que atinge os animais marinhos dá um fim à era paleozoica e início à era mesozoica, quando começa a separação dos continentes, surgindo o Oceano Atlântico e os répteis e mamíferos gigantes governam o mundo. Nessa época tivemos a formação de cadeias montanhosas submersas, de reservas de petróleo e a extinção dos dinossauros. E a última era é a era cenozoica, que é dividida no período quaternário e no período terciário. No terciário tivemos a formação dos continentes atuais, o surgimento das aves e a formação de grandes cadeias montanhosas. E no quaternário tivemos o surgimento do homem e a famosa Era do Gelo. A Terra é formada pela crosta, que é a camada de rocha que envolve o planeta, a litosfera, que é a camada de rocha que envolve a crosta e entra em contato com a astenosfera, o manto, que é dividido em manto superior ou astenosfera e manto inferior ou mesosfera, e o núcleo, que é dividido em externo e interno, sendo o externo líquido e o interno sólido e muito denso. A teoria das placas tectônicas diz que a litosfera é contida por placas que se movem sobre a astenosfera e que podem se chocar, se separar ou deslizar ao longo das outras. As áreas que ocorrem intensa movimentação são nas margens e fronteiras das placas, os chamados limites. Existem 3 tipos de limites: os construtivos, os destrutivos e os conservativos. Os limites construtivos são quando duas placas se divergem. Elas fazem com que o magma seja levado à superfície, aumentando o tamanho das placas, formando nova litosfera e gerando dorsais oceânicas, originando em vulcões e terremotos. Os limites destrutivos são quando duas placas se convergem. Esse tipo de limite destrói a litosfera. Quando duas placas oceânicas se convergem, a mais densa se afunda, na chamada orogênese. Quando duas placas continentais se convergem, as duas sofrem hiperogênese, podendo sofrer dobramento, originando em cadeias montanhosas como a Cordilheira dos Andes. E os limites conservativos são quando duas placas deslizam em relação à outra. Nesse movimento não há nem destruição nem criação, podendo em alguns casos gerar falhas. Existem basicamente 3 conjuntos de estruturas geológicas: os escudos cristalinos ou crátons, as bacias sedimentares e as cadeias orogênicas ou dobramentos modernos. Os escudos cristalinos são resumidamente planaltos de altitude geralmente baixas, intensamente desgastados por longos períodos de erosão. Normalmente têm suas origens em áreas de isostasia, que é o estado de equilíbrio da litosfera, por isso que são normalmente encontrados no meio de placas tectônicas, onde não tem muito movimento. As bacias sedimentares ocupam a maior parte da superfície do planeta e são formadas por camadas de sedimentos depositados ao longo de milhões de anos. Essas camadas podem conter fósseis ou outros vestígios da era paleozoica. Os dobramentos modernos são estruturas geológicas formadas por movimentos convergentes de placas tectônicas, que, por estarem sob grande pressão, resultam na dobra da crosta terrestre e a formação de cadeias montanhosas. Rochas são materiais sólidos e naturais compostos por um ou mais minerais. Elas podem ser formadas por processos geológicos como o resfriamento e solidificação de magma ou lava, a deposição de sedimentos ou o metamorfismo de outras rochas. Existem 3 tipos principais de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são rochas que se formam a partir do resfriamento e solidificação do magma ou lava. Elas são compostas por minerais como quartzo e mica. Existem 2 tipos principais de rochas magmáticas: as intrusivas ou plutônicas, que se formam dentro da crosta terrestre com magma se resfriando lentamente, ou as extrusivas ou vulcânicas, que se formam na superfície da Terra com o magma se resfriando rapidamente. As rochas sedimentares são rochas que se formam a partir da deposição e compactação de sedimentos, que podem ser fragmentos de outras rochas, restos de animais e plantas, ou minerais transportados por vento, água ou gelo. Elas são compostas por camadas ou estratos e podem conter fósseis que fornecem informações sobre a história da vida da Terra. Existem 3 tipos de rochas sedimentares:
as clásticas, que são formadas por outras rochas, as orgânicas, que são formadas por materiais orgânicos, e as químicas, que são formadas por sedimentos e têm estruturas modificadas a partir de reações químicas. E as rochas metamórficas são rochas que se formam a partir da transformação de rochas pré-existentes por meio de altas temperaturas, alta pressão ou reações químicas. Essas transformações podem ocorrer devido a fatores como a movimentação das placas tectônicas e a exposição a fluidos quentes. E as rochas metamórficas apresentam características como a presença de bandas ou folhações, que indicam a orientação dos minerais, e uma textura mais compacta e dura em comparação com as rochas sedimentares. E esse é todo o conteúdo de geografia do primeiro trimestre. Agora, vamos falar de matemática.